Ao vivo com a gente, a partir de agora, o jornalista Boris Casoy para repercutir a morte de Silvio Santos aos 93 anos em São Paulo. Boris, sentimos muito todos por aqui, tenho certeza que você também. Um dia difícil para todo o Brasil. Obrigada por conversar com a gente. É claro que tudo que a gente falar em relação ao legado de Silvio Santos, pelo lado empresário, apresentador, vai ser pequeno, vai ser banal, perto dessa grandeza de talento, de carisma. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você conheceu e teve contato com o Silvio também. Bem-vindo aqui à Band News FM. Bem-vindo, bom dia, se é que teremos um bom dia hoje. É um dia muito triste para a rádio, televisão, a imprensa brasileira e especialmente para todo o país. Olha, eu convivi quase 10 anos com o Silvio Santos. Definir o Silvio Santos é uma tarefa absolutamente impossível. Ele era um homem multifacetado. Você tem o Silvio Santos com a cabeça do apresentador, do artista, né? Generoso, que era a figura predominante, na minha opinião, da mente dele. E você tinha, do outro lado, o Silvio empresário. Era uma inteligência incomum, absolutamente incomum, não usava os métodos de raciocínio que a maioria da população usa, ele era uma mente privilegiada. Então é muito difícil você pegar e definir o Silvio Santos como um grande artista, como um grande empresário, porque existiam outros fatores que a natureza adotou o cérebro dele, que são milhares de fatores que levam a uma resultante de um ser humano muito especial. Está aí a obra dele, mais do que artista, apresentador e empresário, ele sabia agregar em torno dele as pessoas. Ele tinha uma extrema simpatia, era uma figura que atraía os que estavam ao seu lado. Imprevisível, ele era imprevisível, era uma das suas características. Eu vivi momentos em que ele tomou algumas decisões e voltou atrás. A minha própria ida para o SBT, quem me contratou foi o então vice-presidente do SBT, o Guilherme Stoliar, sobrinho do Silvio. Ele menciona aí, nessa biografia que eu acabei de ouvir aí na Band News FM, ele menciona, na hora que ele fala do resgate, ele acaba mencionando o Guilherme, que foi quem levou o resgate e negociou. O resgate foi entregue, viu? É um mistério, mas eu sei que o resgate foi entregue lá ao sequestrador dele, etc. Num caso, até hoje, não muito bem resolvido dentro da polícia. Agora, conviver com ele era interessante, porque você tinha que contar com a imprevisibilidade dele. Ele ia e voltava com a maior tranquilidade, sempre com os melhores argumentos. Eu estou voltando à minha ida. Eu estou emocionado, viu, gente? Eu estou emocionado. Continuei me relacionando já poucas vezes depois que eu saí do SBT, nós não brigamos. Nos encontramos aí pelos caminhos da vida. Aí o Guilherme me contratou, o Silvio estava nos Estados Unidos, telefonou para ele e perguntou: olha, esse cara é de jornal, como é que você contratou? Isso não vai funcionar. Mas quando teve a primeira transmissão do Telejornal Brasil, que foi uma grande inovação na televisão brasileira, o Silvio telefonou para o Guilherme transmitiu dizendo: olha, esse cara vai ser um sucesso. E modéstia à parte foi mesmo, foi uma coisa, um telejornal diferente, que tinha comentários e tudo, que o pessoal não estava acostumado. O Brasil
ainda vivia um momento do regime militar. Então, o convívio com o Silvio era um espetáculo à parte, né? Eu vou repetir uma coisa porque eu acho que é acentuadamente verdadeiro. Ele era multifacetado, então você não podia esperar o que vinha daquela mente inteligentíssima. Ele tinha a vida dele, todo o trajeto dele, a pobreza em que ele e a família dele viveram, o menino que foi trabalhar, que foi vender canetas, que foi trabalhar no porto, que foi trabalhar, e vendeu, foi um camelô, coisa que ele se orgulhava, né? Ele o talhou para a vida. O Silvio Santos conhecia o ser humano, então ele tinha uma extraordinária visão psicológica, conhecia o ser humano. O fato de ele conhecer, especialmente as camadas mais humildes da população, as classes médias, tudo isso, fez dele um sucesso. Ele era um intuitivo, não penso que ele ficou estudando Freud, ele era um intuitivo. Enfim, um momento que eu não fui envolvido, eu era o âncora do SBT, foi na questão da candidatura dele à presidência. Eu realmente não gostei daquele episódio, daquele momento. Eu acho que ele estava se submetendo a um sacrifício da imagem dele absolutamente desnecessário. Ele foi candidato a prefeito também. Ele reuniu a família aí. Alô, estamos aqui, Boris, a gente está te ouvindo perfeitamente. Ele reuniu a família toda no camarim, pediu uma opinião, todo mundo achou que ele podia ser candidato a prefeito. Ele saiu e anunciou a renúncia dele à candidatura de prefeito de São Paulo. Depois ele foi candidato a presidente da República em circunstâncias que não me agradaram. Ele acabou saindo, ele acabou perdendo uma ação no TSE ou no STF e que não permitiu a candidatura dele. A candidatura dele demorou muito para decidir, então ele teria que concorrer no nome de uma outra pessoa. Aí um candidato que abriu mão da sua posição e acedeu ao Silvio Santos. Eu não sei mais o que eu posso falar do Silvio, viu? A não ser elogiar e lamentar profundamente a morte dele. Vocês vão entender que nesse momento a alma do Boris está ferida, né? Uma pessoa querida, uma pessoa que eu acompanhei, com quem eu tive alegrias e embates, um cumpridor absoluto da sua palavra, Negociar com ele era muito difícil, Eu tenho um episódio que raramente eu conto e vou contar agora para você, ouvinte da Bom Dia FM, que é o seguinte: aí eu recebi uma proposta, daquelas propostas irrecusáveis para ir para a Record. Resolvi ir, assinei um contrato de intermediário entre o contrato definitivo e o contrato com o SBT, porque eu tinha que garantir que, saindo do SBT, contratualmente a Record, que cumpriu de ponta a ponta os compromissos comigo, como o Silvio cumpriu, eu comuniquei a ele que eu iria sair e tivemos uma negociação, gente, de 12 horas seguidas. Na casa que ele mantinha como escritório, no Rua Alegria, no Ibirapuera, um encrave no Parque do Ibirapuera. Aí nós conversamos 12 horas ininterruptamente, com alguém trazendo cafezinho e sanduíche, e ele tentando me demover, mas eu já tinha decidido ir e já tinha assumido o compromisso.
E aí ele me conduziu até o carro. Eu vou te conduzir até o carro. Posso me despedir? Olha, eu me despedi no ar. Ele permitiu que eu me despedisse dos meus telespectadores do SBT, né, tranquilamente, e ele me levou, ele me acompanhou até o carro tinha um estribo, eu fechei a porta, ele colocou o pé no estribo e o vidro aberto, ele tirou um talão de cheques, preencheu um cheque fantástico e disse o seguinte: olha, Boris, aqui está a soma do que o bispo vai te pagar. Eu não sei o que eu não posso te dar, que o bispo vai te dar, mas está aqui a soma de tudo, é um cheque só. Você faz aí um contrato de 4 ou 5 anos, eu não me lembro direito. Você vai até o Salvador, que era advogado, e faz o contrato que você quiser. Era uma sexta-feira, se você não me devolver esse cheque até segunda-feira, eu sei que você ficou. Mas aí eu devolvi o cheque àquela hora, ele insistiu que eu ficasse com o cheque na mão. O Silvio era uma figura diferente, é difícil definir. Tem lances muito impressionantes, O Brasil perdeu, a televisão brasileira perdeu, e nós todos ficamos com uma dívida com esse homem. Coisas incríveis, pensamentos absolutamente diferentes da média dos brasileiros. Eu estou insistindo nisso porque é muito difícil definir esse homem. É muito difícil. Essa multifacetação. Ô, Boris, aqui... Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu estou emocionado. Não, absolutamente, Boris. Imagina. Absolutamente. Você delineou aqui uma história de vida. Em muitas passagens com o Silvio Santos. Aqui é Thiago Muniz. Eu queria te fazer, nesse tempo que você teve no SBT, você passa por 2 momentos muito importantes, que é a implantação do TJ Brasil, um fôlego novo ao jornalismo do SBT, e você, na posição de mediador, representa o SBT no pool organizado para o debate do segundo turno presidencial, que também reuniu a TV Bandeirantes, a Rede Manchete e também a TV Globo. Então, eu vou fazer 2 perguntas para ti, que são as seguintes. Primeiro, como o Silvio Santos via jornalismo e a prestação de serviço? E segundo, o Silvio Santos, ele teve um papel na elaboração desse pool que pôde realizar o debate do segundo turno em 89 entre Collor e Lula? Olha, claro que teve, porque eu arquitetei esse pool, Boris, arquitetei esse pool com a autorização dele, porque a concorrência entre as emissoras era mortal. Aliás, continua sendo. Então era difícil fechar um acordo. Quem procurou fechar esse acordo e foi um sucesso fui eu, pessoalmente, com a autorização do Guilherme, que era o sobrinho dele, Guilherme Stoliar, mas evidentemente isso foi conversado com o Silvio. Outra coisa sobre jornalismo. Dizem que ele não gostava de jornalismo. Não é verdade. Ele tem uma visão diferente do jornalismo. O Silvio tem uma visão. Claro que ele, como dono da emissora de televisão, da rede, ele queria audiência, ele tem uma visão diferente. Ele acha que tudo deve ser vinculado a alguma coisa parecida com o show. Um dos jornais que ele gostava e que ele pilotava pessoalmente era o Aqui Agora, que foi de grande sucesso, um jornal que tinha um tom policial e que mexia com a alma das pessoas, né? Que tinha um conteúdo de emoção muito grande. Agora, o jornalismo, tal como ele é feito, não tinha registro na mente dele. Ele preferia um jornalismo mais diretamente envolvido com a massa,
Ele achava que a população não tinha um alcance suficiente, a não ser que você decodificasse, explicasse muito bem então, os fatos, o que nem sempre era possível, nem sempre é tão simples e tudo isso. Mas, mesmo tendo posturas diferentes, o Silvio jamais interferiu no Telejornal Brasil. Jamais permitiu total liberdade, o que era uma grande novidade naquela época. Na época, o jornal teve uma característica que eram os comentários. Eu apresentava o jornal e comentava. E era uma novidade, porque o regime militar, durante, 20 anos, não tinha permitido comentários desse tipo na televisão. Comentários que poderiam desagradar o governo. Nada. Ele tocou com muita maestria. E tem uma outra questão... que essa, o Silvio Santos, o dia do presidente, puxa do governo. Não era verdade. O dia do presidente, na cabeça dele, era uma contribuição para as pessoas saberem, uma contribuição patriótica para as pessoas saberem o que estava acontecendo. O Silvio, no período que eu fiquei lá, no período todo que eu fiquei lá, e até se discutiu isso, eu participei de algumas dessas discussões, jamais ligou para um presidente da República para pedir qualquer coisa. Jamais. Que não era hábito nas emissoras, que muitas vezes passavam momentos difíceis, precisavam de publicidade, eram muias vezes injustiçadas com a distribuição de publicidade e tal. Não, ele não telefona, eu não me interessa, eu não conheço, tudo isso. Quando ele traz o presidente para explicar, não é para trazer publicidade, é para explicar mesmo. Ele queria que as pessoas entendessem. Aquele programa do Real, a instalação, era complicado mesmo. E ele tinha uma empatia, um contato com os sentimentos do auditório dele muito impressionante. Muito impressionante. Quando parava, quando entrava o intervalo, ele continuava conversando com o auditório. Coisa muito parecida com o que fazia a Hebe. Então, fica difícil caracterizar o Silvio. Tem a obra, né? A obra fala por si só. Tem a obra, mas por trás dessa obra tem um ser muito inteligente, generoso, multifacetado, muitas vezes remando de costas para o objetivo e alcançando o objetivo, muito mais apresentador, muito mais artista, muito mais voltado para o mundo das artes do que voltado para os negócios. E ele teve um fator que ele mesmo sempre mencionou, de sorte. Ele soube se cercar, né, e teve sorte de se cercar. Claro que houve exceções, houve o problema do Banco Pan-Americano, que o Cláudio Humberto situou agora na apresentação dessa biografia magnífica que a Band News apresentou. Tinha que ser rápida, né? Porque 60 anos em alguns minutos não é brincadeira. Então ele tinha muita sorte, uma pessoa abençoada, né? E tinha uma sorte incrível. As pessoas que o cercaram conduziram muito bem os seus negócios. O SBT, insisto, em exceções. Coisas tão grandes não podiam deixar de ter exceções. E até o final da vida ele abandonou, ele deixou as funções, mas eu sei, ele se interessou muito, se interessava pelo que as filhas dele faziam, ele se interessava pela sucessão dele e tudo isso. Sim. Uma figura, a gente olha o Brasil e vê que nós temos uma grande escassez de figuras, pelo menos com visibilidade, por N razões. Não por
por razões da natureza do país. E aí tem um empresário de sucesso que tem a inteligência e a sorte a seu favor e que soube escolher sempre os seus auxiliares. Você vê, de repente, na Casa dos Artistas, ele entrou no meio e mudou as regras. Então, era uma coisa impressionante na televisão que não era costumeiro, essa onipresença dele e essa maneira de remar de costas para o objetivo. Eu não sei mais o que falar. Claro que deve ter omissões no que eu estou falando, viu? Não, Boris, te agradeço demais por conversar com a gente, dividir essas histórias tão saborosas, tão importantes para a história da nossa comunicação aqui do Brasil. Boris, você falou da intuição do Silvio Santos, ele mesmo afirmava que 95% das decisões dele eram baseadas na própria intuição. Uma vez eu li uma entrevista dele falando, adoro os meus assessores e tal, mas queria ter gente mais criativa trabalhando comigo, por isso sempre a intuição em primeiro lugar. Intuição e sorte, ele usou a palavra sorte também. E ele era um intuitivo. Agora, para ser intuitivo, tem que ter um cérebro dotado, não é assim que, eu tenho intuição. E também a escolha e a coragem de adotar intuições que não eram padrão. Não eram padrão. Os padrões de pensamento e trabalho dele eram absolutamente pessoais e desvinculados de qualquer hábito que existisse por aí. É isso que eu friso, porque eu estou tentando somar algumas das características desse homem que hoje se vai, que tinha um cérebro privilegiado, e por isso humilde. Ele tinha humildade total, ele tinha uma boa memória, conversava com todo mundo. Quando ele entrava, não era o dono da emissora que entrava, era uma companheira de trabalho, um companheiro de trabalho, como ele chamava, meu auditório, minhas companheiras, é uma coisa fantástica, as pessoas não deviam morrer, viu? Você devia poder fazer um download do cérebro da pessoa e ter esse cérebro funcionando isso vai chegar algum dia, aí a gente vai poder ter grandes cabeças que se perdem e a gente fica lamentando. Será que vai aparecer alguém como o Silvio Santos? Acho difícil. Boris Casoy, muito obrigada pela entrevista, repercutindo a morte de Silvio Santos aos 93 anos, neste sábado em São Paulo. Boris, te agradeço demais, um beijo para você. Muito obrigado, um beijo, saudades da Band News FM. São